os valores e virtudes que a transdisciplinaridade e a tentativa de prática desse processo trazem para os educadores é uma clareza, uma evidência de participação coletiva. Como é que um aluno pode mudar a perspectiva do pensamento dele, estando, digamos assim, suportado por um tipo acadêmico ou, perdão, por um tipo de educação que vise a transdisciplinaridade? Se as formas de estímulo que o educador tem chamam o aluno para alguma coisa que seja um pouco diferente, que busquem aspectos da vivência do dia a dia dele, automaticamente, quando ele vai ter contato com novos conhecimentos, ele não vai buscar um aspecto que seja unicamente estrito e formulador ou formatador. Ele vai buscar toda a diversidade que seja possível para esse novo conhecimento. Mesmo que não seja aquele educador que vai fazer esse estímulo, esse chamamento para o conhecimento. Porque ele começa a fazer parte de um tipo de processo educacional que ele, digamos assim, amplia, ele dilata essa perspectiva de você ser e estar no mundo. Ele faz esse tipo de convergência, portanto, ele aprende a pensar. Quando ele faz essa convergência aprendendo a pensar, ele vai aprender a se integrar com novos conhecimentos. Como ele aprende a se integrar a novos conhecimentos, ele muda a mentalidade do que ele é hoje dentro da sala de aula para o que ele vai ser fora da sala de aula. Mas de uma forma interessante, dentro e fora da sala de aula, este novo educando que está, digamos assim, contaminado com a transdisciplinaridade, ele é o mesmo. Ele não percebe, mas é o mesmo. Assim como o educador que tem o contato com a transdisciplinaridade, dentro e fora da sala de aula, ele tem que ser o mesmo. Mas ele tem que estar atento para fazer isso em toda a vertente possível educacional que ele tem. Tem uma situação interessante que a gente pode observar no dia a dia pedagógico, é justamente na hora que a gente tenta buscar uma realimentação de como é que foi fazer um processo diferente, um processo transdisciplinar. E isto eu não posso chamar de método, pode ser um costume, mas no fundo torna-se um método, né? Eu tenho o costume de, depois de umas 3, 4 aulas, isso indica umas 2, 3 semanas, quem sabe um mês, perguntar para os alunos, assim, em certos momentos da aula, como é que foi aprender isso? Como é que você conseguiu fazer esse passo? Como é que você conseguiu fazer essa interação de aprender? Mas eu faço a pergunta porque eu quero que ele pergunte para ele mesmo. Como é que foi aprender isso dessa forma assim diferente? Como é que foi aprender isso com esse diálogo assim que deixou você de olho aberto? Esse tipo de situação eu acho que traz para o aluno uma perspectiva que ele não tem ideia. E às vezes eu até discuto com os próprios educandos alguma coisa nesse sentido. Que o que a gente usa na transdisciplinaridade é um processo de construtivismo. Como é que é o construtivismo? Então eu chego no meio da aula, sem estar falando sobre o assunto pedagógico ou construtivismo, eu começo a explicar para eles. O construtivismo ele tem como uma vertente o seguinte: você primeiro desconstrói uma parte daquilo que está feito, mas está viciada, né? Então, eu quero fazer isso porque o objetivo final é ter. Então você vem assim como uma viseira, né? Daí você tem um contato com alguma coisa que é inovadora ou é diferente, você começa a desconstruir uma camada daquilo que você tinha como perspectiva e dá a impressão que você ficou sem chão. A maioria diz assim: professor, mas se não era isso que a gente estava discutindo e eu percebi que não era, e agora? Diz assim, agora é que vem o bom da história, que é justamente você construindo aquilo que você tem a impressão que ficou em ausência, que era o paradigma antigo, que era aquilo que de forma antiquada você tinha como tranquilidade, né? O que a gente chama de imperativo funcional, ou seja,
era funcionalmente ótimo que fosse assim, porque daí eu não fico mais preocupado. Eu estabeleço certeza. Como a gente tirou, a gente costuma dizer na brincadeira, puxou o seu tapete, ou seja, desconstruiu aquela certeza que você tinha, agora ficou espaço. E eu me imagino, eu aluno, né, o educando, ele se imagina nessa altura sem nada para preencher isso que para baixo ele sabe que está concreto. Aí ele fica assim, estou flutuando. E agora eu vou cair. Diz, não, não vai cair. Não vai porque o que você consegue perceber da construção que você criou, você ainda não estabilizou em você. Quando você estabilizar, você vai ver que recriou de uma maneira muito mais saudável, muito mais integrativa. Então, toda vez que a gente faz a pergunta, você já percebeu como é que foi aprender isso dessa forma? Você pode falar um pouquinho? Como é que foi a aula? Gostou da aula, não gostou? Achou que ela é interessante? O que podia mudar? O que foi chato? Ele começa a fazer uma interação não como educando, e sim como indivíduo num diálogo com o educador. E esse também não é o educador, é outro indivíduo. Então a gente faz um diálogo que é para tornar muito mais proveitosa a aula, muito mais proveitoso o diálogo de conhecimento, que é o objetivo pedagógico. E isso é extremamente interessante. Nossa, deixa a gente muito instigado, né? A transdisciplinaridade, ela, digamos assim, começou como uma proposta, ela não tem uma formalização como método, mas tem uma grande versatilidade em termos de prática individual. A partir do momento que eu sou um... Eu não estou dizendo que sou, eu estou fazendo uma hipótese. A partir do momento que se é um educador preocupado em utilização de um método que seja muito mais eficiente, não pela eficiência, mas sim pela criatividade que promove no processo educando-educador, de utilizar a transdisciplinaridade, eu, como pessoa, eu tenho que ser um franco utilizador desse processo. Então, em momentos que eu me sinta, digamos assim, somente comigo, fazendo uma reflexão, fazendo uma organização mental individual, eu tenho que usar essa mesma prática. Então, os valores que vão se aprimorando dentro de mim são os valores de interação conjugativa, ou seja, eu não vou querer fazer cisão dentro do meu próprio conhecimento. Eu vou querer fazer uma organização que ela seja harmônica em todos os momentos da minha manifestação. Eu sozinho, sendo honesto comigo mesmo, ou eu em família, ou eu profissionalmente. Então, os valores e virtudes que a transdisciplinaridade e a tentativa de prática desse processo trazem para os educadores é uma clareza, uma evidência de participação coletiva na vida. Estar pronto para viver, ou pelo menos pretensamente tentar viver a melhor maneira possível a vida. Então nós estamos falando de ética, moralidade, nós estamos falando de conjugação, nós estamos falando de aceitação, de perspectiva, de abertura e nunca de discriminação, isolamento, nada disso. Porque o transdisciplinar quer promover uma transconjugação e não apartar alguma coisa. Para mim, como educador transdisciplinar, eu tenho que ter comigo que o fundamento do que eu ensino tem que nascer dentro de mim. Se não nascer dentro de mim, não adianta eu falar em transdisciplinaridade. Eu sou opaco. Eu tenho que ser vibrante, tanto quanto a transdisciplinaridade. Eu procuro sempre, dentro de uma sala de aula, fazer 3 perspectivas que eu acho que são muito significativas. Esperar o inesperado. Então, eu sempre estou esperando o inesperado que aconteça. Administrar o divergente, sempre haverá divergência. Tá? E eu faço o fundamento, eu fundo tudo na perspectiva pedagógica que eu estou utilizando. Portanto, o viés transdisciplinar. O que isso significa? Isso significa que, como pessoa, como indivíduo, esperar o inesperado só é possível se eu tiver uma consciência razoável do que eu sou como pessoa. Porque o inesperado pode causar uma grande catástrofe para mim. Mas se eu não procurar
antagonismo nesse inesperado, e sim um desafio para novo aprendizado, eu faço conjugação do meu aprendizado pessoal, interno. Então eu começo a me edificar melhor, né? Administrar o divergente significa eu não sou o rei de nada. Existem muitos outros pensares e muito mais significativos que o meu, né? Do ponto de vista de administrar o divergente, eu começo a conjugar o que é de bom em todos. Se eu conjugo o que é de bom em todos, eu aprendo a aprender. Se eu aprendo a aprender, de novo, edifico a mim mesmo, né? Quando eu fundo tudo dentro deste paradigma pedagógico que chama-se transdisciplinaridade, eu transpasso tudo que poderia ser antagônico, tudo que podia ser divergente e crio dentro de mim a perspectiva inovadora do novo. O novo é criativo. Como o novo é criativo, ele faz com que eu consiga me edificar melhor. Eu me edificando melhor, me conheço em termos de estrutura de edificação, porque eu faço uma análise crítica do que eu sou. Fazendo uma análise crítica do que eu sou uma pessoa diferente, melhor. Portanto, eu começo a me autoconhecer de uma forma diferente. Portanto, eu transpasso aquela incógnita que eu seria e começo a ser alguém que eu pretendo ser. Que eu acho que é algo que é muito assim lúcido naquele que usa a transdisciplinaridade. Pelo menos devia ser, né? Para mim é. Uma coisa que me fez aprender muito na presença de várias inteligências é que eu tenho uma ancestralidade germânica. Então, a filosofia germânica, ela diz assim que a parte mais prudente da frase está no final. Então, todo mundo escuta até o final, todo mundo falar para depois manifestar alguma coisa. Então, estando na presença de uma multiplicidade, uma quantidade imensa de educadores, eu gostaria de continuar escutando. Eu acho que fica extremamente mais fácil você viver a vida quando você escuta melhor a vida. Quanto mais você escuta, muito mais você observa que não existe o outro, existe uma conjugação com o outro. Porque se simplesmente eu disser que existe o outro, ele é afastado de mim. Mas se eu conjugo com o outro, ele está próximo de mim. Ele está sendo um reflexo dele dentro de mim. Então, a todos os educadores que agora poderiam estar perdendo tempo me ouvindo, eu gostaria que eles falassem mais, porque eu ia escutar muito mais. Eu penso que o processo disparado com esse programa ou essa grande convergência chamada pedagogia da vida, ela tem um sentido muito mais profundo do que aparente. Então eu imagino que a vida por si, ela é pedagógica, mas nós temos que entender que instrumentos eu posso utilizar para viver melhor essa vida. Portanto, a vida ensina a vida. Isto faz com que nós, pedagogicamente, consigamos aprender a nós mesmos. Bom, nós podemos fazer a seguinte observação. A pedagogia da vida é uma integração do ser com o universo. Essa integração do ser com o universo, ela faz parte de um processo característico educacional, em que algumas linhas doutrinárias, por exemplo, no Espiritismo, chama-se reencarnação. A reencarnação é um processo de educação continuada. Quem sabe, a primeira perspectiva que nós devêssemos fazer uma abordagem mais intensa é fazer com que todos os educandos, que provavelmente vão se tornar educadores também, porque eles não vão ficar sempre na faixa de educandos, quem sabe alguma coisa tem o dever de dialogar com todo mundo sobre isso que sabe, é continuar o seu processo educativo, não parar nunca, não ficar satisfeito com o que está estabelecido na sua contingência de saber. Então eu tenho a impressão que a educação continuada, ela faz com que todos aqueles que de repente graduaram-se num determinado curso, eles não se afastem daquele centro cultural onde eles tiveram o grau de bacharel ou coisa assim. Eles voltem, eles ouçam uma aula de vez em quando, eles façam de vez em quando uma palestra,
eles peguem, escrevam um arquivo ou leiam algum tipo de artigo a respeito dessa manifestação. Então eu tenho a impressão que a educação continuada, tal qual como o processo que na doutrina espírita chama-se reencarnação, é algo que a gente não para. É consecutivo. E mantém-se. E cada vez nós temos um maior suporte para alcançar um patamar diferenciado. Portanto, educar não se para, se negligencia. É outra história. Com essa congregação de ideias, juntando vários estímulos para que a gente crie uma organização chamada Pedagogia da Vida, é importante nós observarmos que a pedagogia da vida seria alguma coisa como a vida ensinando a própria vida. E o que a pedagogia faz no sentido da vida é fazer com que nós entendamos a viver num processo melhor possível o que é a vida. Portanto, eu me encontrando. Pedagogia da vida é eu encontrar a própria vida. Será que eu já encontrei a vida? Essa é uma pergunta interessante.